Olá, muito boa tarde. A gente está começando o nosso segundo painel do Onde Investir 2020. Eu sou a Beatriz Kutaiti, editora de investimentos, e hoje o tema do dia vai ser imóveis. Como lucrar com a recuperação desse mercado? Para ajudar a gente a responder as principais dúvidas de você que está aí nos assistindo, eu tenho ao meu lado Ricardo Almendra, CEO da gestora RBR, Marcelo Ranucci, sócio especialista em mercado imobiliário da XP Asset, e Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários e professor do Infomoney. A gente vai rodar o VT para mostrar sobre o que a gente vai falar hoje. Estamos no começo de um novo boom do mercado imobiliário? Conheça as melhores alternativas de investimento e saiba escapar das armadilhas. Bom, pessoal, você que está nos assistindo já deve ter percebido que a gente está aqui para responder as suas dúvidas. Por isso, fique à vontade para mandar sua pergunta pela página de transmissão do evento e também pelo nosso canal do YouTube. Bom, pessoal, muito boa tarde, bem-vindo a todos. Boa tarde. Acho que o tema aqui vai ser quente, é o que todo mundo está querendo entender melhor para onde vai esse mercado imobiliário. A gente viu em 2019 uma recuperação já acentuada, que se refletiu nos preços dos fundos imobiliários. Então eu queria começar entendendo qual é a visão de vocês para agora, né? Para onde a gente está nesse ciclo de retomada do mercado imobiliário? Pode começar. Eu acho que a gente, do ponto de vista macroeconômico, vive um início de retomada. Os números de economia ainda não demonstram a força do que eu acho que ainda tem pela frente. O que não é o mesmo não vale para o preço dos fundos imobiliários. Assim, uma boa parte do que está no preço dos fundos imobiliários hoje reflete essa melhora do cenário macroeconômico de um Brasil que recupera a confiança, que cresce de 2% a 3%, que tem um ganho de renda, que tem um crédito muito mais disponível e acessível, um nível de Selic a 4,5%. Então, a gente na RBR está bastante otimista. Apesar de muita coisa já estar no preço, como eu comentei, o nível de risco das coisas boas do futuro não acontecerem é muito baixo também. Então, em termos de risco-retorno, a gente continua achando um ótimo momento para se investir em fundos imobiliários. Estou generalizando, claro que tem muita diferença entre os fundos, mas é um bom momento ajustando as expectativas para um nível de retorno mais normal. E não o índice de fundos imobiliários ano passado subiu 35%. Eu acho que esperar isso para 2020 ou 2021 é um exagero, né? Ou se subir, a gente vai recomendar vender. Mas eu acho que esperar um retorno entre dividendos, ganho de capital da ordem de 10% ao ano, que estamos falando de mais do que 2 vezes a Selic, eu acho super razoável. Legal. E aí, Ranucci, como é que você está enxergando aí a perspectiva? Olha, esse rally de fim de ano aí que a gente viu acontecendo com os fundos imobiliários refletem muito disso que o Almendra acabou de falar, né? Ou seja, a condição macroeconômica ajudando bastante, mas eu diria, em acréscimo a isso tudo, o seguinte, que além de nós termos uma condição macroeconômica, uma situação de otimismo no país bastante diferente, bastante interessante, o brasileiro se encantou pelo imóvel finalmente, pelo fundo imobiliário. Ele sempre foi encantado pelo imóvel, sempre teve no seu DNA essa compulsividade por acumular imóveis, né? Mas ele não tinha oportunidade de fazer um investimento profissionalizado, ele não tinha essa oportunidade de fazer através de uma estrutura moderna, através de uma estrutura que traga para ele uma série de garantias e uma série de vantagens que ele não tinha ao comprar um imóvel. Então, obviamente, aliado a esse aspecto de uma situação macroeconômica, de um país que começa a andar, de um país que começa a ver a sua lição de casa administrativa e, de certa forma, até política sendo feita, naturalmente a gente vai caminhar para uma grande convergência para os fundos imobiliários. Eu sou um pouco chato, eu sempre falo, pessoal, cuidado, vamos sempre observar os fundamentos, vamos sempre observar aquilo que tem que estar presente na tua decisão de entrar ou sair. Não existe negócio bom com sócio ruim, né, Arthur? É isso aí. Então vamos olhar quem é a equipe de gestão, vamos olhar, botar um foco no ativo que está sendo comprado, o valor intrínseco do tijolo é muito importante. Então sempre vem esse apelo de quem vem do mercado, né, que é o meu caso. Vamos olhar para o ativo, gasta um pouquinho de tempo para aprender sobre o assunto, sobre o tijolo, pesquisar um pouquinho,
para ter uma decisão juntamente com a vontade, o racional também equilibrado? Legal. Bia, falar depois desses dois aqui sobra pouco para acrescentar, né? Mas é o seguinte, do ponto de vista do mercado imobiliário, o pensamento é o macro, como o Almendra falou. E aí a gente começou ano passado com expectativas e preocupação, será que aprova a reforma, não aprova a reforma? A expectativa de crescimento de PIB foi menor do que o esperado, cresceu, mas posso dizer que foi até frustrada se a gente comparar com o começo do ano. O que a gente tem esse ano? Um cenário muito parecido, expectativa de crescimento novamente, com reformas aprovadas, com menos incerteza. Então eu concordo com a Almendra de que a economia deve andar melhor do que andou ano passado, e isso é bom para o mercado imobiliário, começa a ter recuperação de valor de aluguel, né, que já está acontecendo, aluguel para cima, isso é bom para o mercado imobiliário, é bom para o mercado de fundos imobiliários. Aí o fundo imobiliário, ele tem vida própria, e a gente viu uma valorização muito grande no ano passado. Então essa melhora que muita gente está enxergando já está refletida nos preços. Significa o que isso? Que então está tudo muito caro, que vai cair? Não necessariamente. Ele pode passar um bom período de tempo com valores meio que estagnados, o preço da cota. E à medida que o lucro dos fundos começar a acontecer e ser distribuídos no rendimento, aí isso embasaria novas altas das cotas. Então aí não perde o fundamento, né? E não fica só uma especulação, já vai melhorar, então vou comprar agora. Porque evidentemente que os solavancos vão acontecer no caminho. A gente espera melhora, também esperava no começo do ano passado, e tem sempre um susto no meio do caminho. Então o mercado é bom, a perspectiva é boa, vai vir produtos, a gente estava comentando sobre ideias do mercado de trazer ETFs, então o mercado de fundo imobiliário eu sou otimista em 2020. Isso não significa dizer que eu acho que vai subir mais 30% ou qualquer coisa assim. Eu vi muitos comentários ao longo do ano, principalmente no final do ano, gente falando assim, olha, eu comprei um fundo, digamos, comprei o fundo da RBR e ele é muito bom porque ele subiu 2%. Se isso faz o fundo bom, essa pessoa não sabe onde investiu. Ele deveria falar assim, eu comprei um fundo da RBR, ele é muito bom porque o patrimônio é bom e o gestor é excelente. Entendeu? Se subiu 2%... E o preço não está tão descolado do valor justo dos do imóveis. Valor intrínseco do imóvel. Se subiu 2% foi sorte, entendeu? Porque daí, se o fundo cair 2% e um dia ele vai cair, ele deixou de ser ruim. bom? Exatamente. Né? Então, o fundamento é o ativo que tem lá dentro e o gestor que pilota aquele ativo. A valorização ela vai vir à medida que as recebi condições acontecerem. um WhatsApp um pouquinho antes de entrar, de uma amiga falando, não, eu liguei lá, me recomendaram o seu fundo, falaram que eu tinha que investir porque o fundo está indo muito bem. Por que está indo muito bem? Aí eu não entrei, eu vou depois entender por que está indo bem, né? Os dividendos estão fazendo pagos, sentido, estão constantes, tá? Depois eu vou entender. E como a gente, para o investidor que está chegando agora nesse mercado, né? Você falou dos cuidados, Hanud, Arthur também ressaltou a importância de olhar o gestor. Quais são as principais recomendações para quem está entrando nesse mercado para montar uma carteira? Então aí a minha dúvida é quantas cotas de fundos seriam ideais para compor uma carteira, para ter essa diversificação? E se tem setores que podem trazer um perfil um pouco mais conservador para quem está iniciando, lembrando que é renda variável e muita gente ainda associa mesmo os fundos imobiliários a uma renda mais fixa, dada a periodicidade dos pagamentos, né? Então, eu queria entender quais são as recomendações que a gente pode fazer para esse investidor pessoa física. Eu acho que diversificação é a palavra-chave. Diversificação de fundos e diversificação setorial. E recomendo muito que pelo menos uma parte da posição seja através de fundos. Para quem está começando especialmente, no nosso fundo de fundos, por exemplo, mas isso vale acho que para boa parte deles, o investidor automaticamente está delegando uma parte para uma empresa que é profissional, está diversificando e acaba muitas vezes tendo acesso a ofertas restritas, que são aquele grupo de ofertas que não é disponibilizado para a Bolsa como um todo. No máximo 50 investidores, todos profissionais. 30% a 40% do que nós investimos no nosso fundo de fundos são ofertas restritas. Então eu acho que é essa combinação, de maneira muito simplista, eu acho que é essa combinação. E acho que o terceiro item é sempre um fundo mais líquido, é um fundo de menos risco. Um fundo menos líquido, você pode ter dificuldade caso você queira sair. Então, diversificação, liquidez e compor um pouco usando o fundo de fundos, eu acho que é uma recomendação interessante. Legal. Mas acho que a Bia também perguntou em quais dos segmentos do mercado, quais os segmentos das classes de ativos que
voltando ao que você falou, a diversificação não só de classes de ativos, mas também de fundos, mas nós tivemos no passado algumas classes de ativos que sofreram demais. Sofreram mais do que outras. Todos sofremos. Todos nós sabemos que estamos numa pós-guerra, né? Mas todos... nós tivemos alguns segmentos do mercado que realmente, como os hotéis. Os hotéis nunca se viu na história do Brasil acontecer com a indústria hoteleira como o que aconteceu nesse período negro aí que nós passamos. Então, os hotéis começam a recuperar rentabilidade de uma forma bastante expressiva. Então, para aquele que está entrando, olhar também alguns segmentos que foram praticamente esquecidos por um bom período, porque eles não entregavam nenhum resultado, né? Então, esses agora vão passar a ter uma valorização, a ter um crescimento diferenciado em função do patamar tão baixo que eles se encontravam, né? Eu estou dizendo hotéis, mas também tem outros segmentos, muita coisa em termos de varejo. A gente gosta muito de lajes corporativas, apesar do preço em que elas estão, as cotas de um modo geral, da média dos yields é o mais comprimido hoje, é o setor onde você raramente tem a presença de contratos atípicos de aluguel. Certo. São contratos típicos, onde ele vai sendo renovado ao longo dos anos. Certo. E nesse momento de economia, a tendência do aluguel de lajes corporativas em São Paulo é de aumentar muito. Então a gente, assim, entrando em setor, a gente gosta muito de lajes e muito de shoppings. Eu acho que são os dois setores que eu acho fundamental o investidor ter uma exposição pela perspectiva de economia melhorando. E como o Arthur falou, o que vai acontecer agora? Os dividendos tendem a aumentar, o lucro dos fundos tendem a aumentar, pela melhora da economia, né? Pelo fundamento da recuperação. Certo. Então, setor, seguindo a liquidez, que é sempre muito importante, o mercado se transformou pra caramba, cresceu pra caramba, isso é ótimo. Agora, setor com opções de fundos e com liquidez, a gente ainda tem 5, basicamente. Escritórios, né, lajes corporativas, galpões, shoppings, fundos de fundos, que eu considero um setor, e papel, fundo de CRI. Então, para quem está começando agora pensando em diversificar, 5 setores. Se ele tiver 2 de cada um desses setores, ele já tem 10 papéis na carteira dele. Se ele tiver 3 de cada um dos setores, ele já tem um portfólio de 15 e está muitíssimo bem diversificado com 15 fundos imobiliários. A partir daí, tem um fundo lá de silos. Legal, um setor novo, só que é bom ou é ruim? Não sei, porque eu não conheço silos. Então vamos entender o que é silos, eu vou colocar mais um segmento diferente no meu portfólio. E assim por diante. Outros muitos virão, né? Sem dúvida. Residencial para renda, né? Está chegando. Sim. Então aí você vai tem agências também, né, Arthur? Agências bancárias, que até está virando lá para o varejo. E começa com 5 aí, com liquidez e opções de ter 2, 3 fundos diferentes, e depois vai colocando outros segmentos, que não é que eles são mais ou menos arriscados, eles só são novos, não foram ainda tão testados no nosso mercado como os outros. E dentre eles, qual seria o que você perguntou também, o mais defensivo? Papel, fundo de CRI, porque aí é o que tem de mais curioso na indústria. Você tem um fundo de renda variável que só tem renda fixa lá dentro. Sim. O mercado imobiliário vai melhorar ou vai piorar? Isso não interessa, eu tenho lá um papel de renda fixa. O meu risco é crédito, que também existe na laje corporativa, no shopping, no galpão, certo? Se as debêntures, se o nosso mercado de crédito tivesse liquidez, né, compra e venda, igual tem fora, seria a oscilação de preço também estaria presente, igual os fundos imobiliários de CRI, que se você olhar o comportamento separando tijolo e papel desde o início, que a gente tem essa série, você vai ver que em momentos de queda, apesar de ser uma renda variável, ele cai muito menos que os fundos de tijolo. Ele tem volatilidade muito menor do que os fundos de tijolo. De longe é o mais defensivo, com certeza. Legal, a gente está começando a receber algumas perguntas. Se você chegou agora no nosso painel, você pode enviar sua dúvida pela página de transmissão do evento e também pelo nosso canal do YouTube. E aí o Breno perguntou o seguinte: o que vai acontecer com o mercado de FIIs caso a Selic volte a subir? Essa pergunta é a pergunta de todos os brasileiros que estão olhando para o fundo imobiliário, né? Bom, se a Selic voltar a subir, isso deve acontecer por algumas razões, né? Um pouquinho de inflação, um pouco de endividamento do governo e essas coisas que podem acontecer realmente. Nós não estamos vendo um cenário para isso acontecer tão cedo e espero que nem tão tarde, né? Eu acho que a gente começa a atravessar um período de estabilidade com horizontes bem mais visíveis. Mas eu diria o seguinte, que se for por uma questão de inflação,
os aluguéis dos ativos imobiliários que estão dentro dos fundos também serão corrigidos, né? Então, eu acho que se na composição da Selic nós não tivermos um componente muito forte de juro real, mas só de inflação, menos mal, né? Menos mal. Mas mesmo assim eu não acho que a gente tenha um cenário onde a gente, a curto prazo ou sem uma previsibilidade, venha acontecer de aumento de... Mas a pergunta é o que aconteceria? E aí, naquilo que você falou que é uma confusão da própria classe de ativo. Ele é um ativo de renda variável com algumas características de renda fixa. Então, o juro é uma questão de risco sistêmico para fundo imobiliário. Se juro sobe, fundo imobiliário cai no primeiro momento e o contrário é verdadeiro. E por quê? Por uma questão de custo de oportunidade. Eu compro lá um Tesouro Selic e posso ter, por exemplo, 0,35 ao mês. E o fundo imobiliário está me dando 0,40 ao mês. Então eu tenho mais risco no fundo imobiliário e estou sendo remunerado por isso. Se o juro sobe e agora o Tesouro Selic me dá 0,40 ao mês, o fundo imobiliário tem que me dar mais. Eu não controlo quanto vai entrar de rendimento, eu só controlo quanto eu pago pela cota. Então o preço da cota cai para que o mesmo rendimento agora seja uma rentabilidade maior. O contrário é verdadeiro, tanto que a queda da Selic em 2019 ajuda a explicar boa parte da valorização dos fundos imobiliários. Bom, qual que é a pimenta dessa coisa? O que é legal do fundo imobiliário? Ele parece, mas ele não é renda fixa. Então a taxa de juros subiu um pouquinho, em algum momento ela vai subir. Tem reunião do Copom a cada 45 dias. Em algum momento ela vai subir. Se o rendimento do fundo imobiliário subir também, e a gente está falando que acredita que isso vai acontecer ao longo do tempo, ele vai compensando as coisas. Tá? Então é um momento em que a alta da taxa de juros é sempre um risco para o fundo imobiliário, mas ela, se não for muito grande, ela pode ser compensada ao longo do tempo com a melhora da distribuição de resultados. Eu vou assinar embaixo o que eles falaram, especialmente agora que o Arthur falou do risco sistêmico, né? O fundo imobiliário ele é um instrumento que você tem lá fundo de tijolo e fundo de papel e ele está inserido num contexto do mesmo contexto que todas as classes de ativo. Então, quando a Selic subir, o fundo imobiliário vai cair. Sim. Não tem jeito, né? Agora, a intensidade desse movimento está muito ligado ao que o Ranucci comentou. Se foram altas graduais, pequenas, graduais, com previsibilidade. Quer dizer, o Brasil está recuperando, a inflação está começando a subir um pouquinho e tal. Aí você tem algo suave, à medida que também vai caindo, os rendimentos também vão melhorando, porque tem um pouco de inflação que vai batendo. Nos Estados Unidos não costuma ter um impacto tão alto quando sobe o juro. Por quê? Porque o juro sobe lá quando a economia está muito aquecida, certo? Para conter a inflação. Então o que acontece? Vai subir preço de aluguel também, então não tem um impacto tão grande. Qual é a pior alta de juro? Não é aquela que vem para conter a inflação. É aquela por causa de um problema político, de um endividamento, de um tweet do presidente. E aí sobe juros, sendo que a economia não foi a economia que justificou isso. Então, aí é o pior cenário para o fundo imobiliário ou para outra classe de ativo. Né? Teve até uma pergunta na sequência da do Breno, do Fábio. Com a baixa da Selic no fim de 2019, não acreditam que esse rally de alta dos FIIs vai continuar no mesmo ritmo, já que os resultados dessa baixa se dará somente daqui a 2 ou 3 anos? Quer dizer, ele está pensando aí na defasagem da Selic, que na verdade não leva... Já está se refletindo na economia há um tempo. Daqui 2 a 3 anos, isso a gente vai ver o resultado na economia real, a melhora na economia real, e acho que não é tudo isso, né? Não demora 2, 3 anos. Agora, na precificação de um ativo que tem características de renda fixa, ela é imediata. Sim. Né? Então, isso já está no preço do fundo imobiliário, não está ainda no resultado da economia. Uma dúvida até que é legal também vocês esclarecerem, hoje, para quem está chegando, né, viu esse retorno fenomenal dos fundos imobiliários e talvez ainda tem a dúvida se vale a pena, se faz sentido. E aí, para a pessoa que está olhando aí no yield, né, no rendimento que ela vai receber, qual que seria um yield ideal para que esse investidor falasse, bom, acho que está valendo a pena, esse fundo atende os critérios de segurança, de confiabilidade e me dá uma previsibilidade interessante aí de rendimento. O que ele deve mirar em termos de retorno? Eu acho assim, eu tenho acho que qualquer fundo que te paga 200 pontos, né, 2% a menos do que a NTN-B num prazo médio, eu acho que chama a atenção e não deveria, não justificaria o risco. Então, certo. Se a NTN-B está dando 2035, está dando 3,20, 3,30, um fundo está dando yield abaixo de 5.
chamaria atenção. Aí vem a segunda parte, por isso... Seria pouco. Seria pouco. Seria ruim, né? Você perguntar hoje, Ricardo, você prefere estar exposto a uma série de galpões logísticos que eu tenho contratos atípicos, onde eu não vou ter renovação do aluguel, o aluguel está travado nos próximos 10 anos. Prefere isso te dando 5,5, 5, ou você prefere ter um portfólio de prédios corporativos te dando 4,5, só que você vai renovar esse aluguel, que eu acho que pode subir 50% em alguns casos, nos próximos 5 anos. Eu prefiro estar nesse yield baixo hoje para surfar essa melhora dos rendimentos que a economia vai trazer. Mas historicamente, eu acho que os fundos imobiliários sendo negociados numa média inferior a esse 2% do que a NTNB, então se a NTNB está 3, o fundo abaixo de 5, seria pouco para o componente, para o risco que ele traz. Tá. A outra métrica é o que a gente mais escuta, né? Que é quantos pontos acima do CDI. Né? Ou seja, acho que um grande mercado, o investidor do varejo, como a gente chama, ele está muito mais orientado pelo que ele tem na renda fixa, né? Pelo CDI. Então, a gente, na sensibilidade da distribuição, mas quanto isso está dando acima do meu CDI? Essa é a pergunta que não tem jeito. E isso está geralmente, sei lá, 200 bips, alguma coisa assim. Tá. É o que é esperado. Eu com uma Selic de 4,5, o cara olhar uns 6,5% de retorno. Com a tendência de cair um pouquinho, mas ainda tem... Porque 2% antigamente era pouco, hoje 2% é muito. Né? Numa Selic tão baixa, Numa Selic tão baixa é um percentual muito alto assim. Mas no mindset ainda existe aqueles 200 bips ou aqueles 2% acima do CDI. Legal. Quer fazer algum comentário? Só reforçar a importância da diversificação e pensar nesse resultado do seu portfólio e não do fundo A, B ou C. O Almendra, na verdade, ele teria um pouco dos dois. Ele ia comprar lá o de lajes corporativo, mas também ia garantir um pouquinho no galpão, porque ele sabe que né, pode vir um revertério e aí ele está garantido aqui. Tô certo ou não? A gente tem os dois. Foi mais um exemplo ilustrativo para ver que a resposta não é tão A gente já entendeu qual é o perfil de investimento dele. O legal do fundo imobiliário é justamente eu conseguir, se eu tenho essa perspectiva, se eu estou otimista com lajes, eu diminuo um pouco um outro segmento e aumento lajes corporativos. Mas você não zera o outro segmento. Se as coisas saírem fora do planejado, e não é você quem vai executar aquilo, né? Ter uma gestão mais ativa da própria carteira. Até porque a gente também, como já dissemos antes, vai em fundos imobiliários que têm liquidez. Sim. Né? Sim. Então você pode fazer essa movimentação de acordo com aquilo que você vai, com a sensibilidade que você vai acabando adquirindo ao longo do tempo. Que legal como isso é fácil, né? Se eu tivesse um imóvel e achasse que esse segmento não vai ser tão bom o outro, eu teria que tentar vender esse aqui para tentar comprar outro. E no fundo imobiliário eu pego meu celular e 2, 3 cliques está tudo. Faço um flip de classe de ativo. Uma das principais preocupações nesse momento é sobre uma eventual taxação dos rendimentos de FIIs. Né? A pessoa física se atrai muito justamente pela isenção tributária que esse produto proporciona. Então o Fabiano perguntou se a taxação dos rendimentos passa esse ano e o Lucas perguntou se as discussões sobre taxações de dividendos, se implantadas, poderiam afetar consideravelmente esse mercado. E aí? Bom, a gente já falou bastante sobre isso. Esse ano, a gente não sabe. Eu saber. Queríamos ter bola de cristal. Mas eu costumo dizer o seguinte, sem dúvida... Se passa esse ano, vale para o próximo ano. Né? Não é no dia seguinte. Mas eu costumo dizer o seguinte, que é lógico que é uma vantagem, é uma diferença relevante. Mas eu digo que das vantagens do fundo imobiliário, a isenção dos impostos talvez não seja a mais importante. Eu diria o seguinte, talvez esteja entre as menos importantes. Na minha opinião, a menos importante. Porque você tem... hoje você, com o imóvel, você já tem a taxação. Ou seja, se você gosta de ser um patrimonialista, já tem sua posição em imóveis montado e ofere aluguéis e paga esse imposto, hoje você só tem uma vantagem indo para o fundo imobiliário na questão do imposto, mas as outras todas são infinitamente maiores. A começar pela liquidez, né, a começar por uma equipe de gestão
profissionalizada, a começar por, enfim, N outras questões que você não tem no imóvel individualizado. Então, é importante? É importante, é lógico. Todo mundo gosta de economizar no mínimo 14% aí dos seus rendimentos, deixar de pagar isso como imposto. Mas eu não vejo como sendo um problema se isso acontecer, porque as outras vantagens são extremamente mais importantes do que isso. E tem um complemento, hoje a gente está falando de 0 para as pessoas físicas aqui em fundo imobiliário contra o melhor dos mundos, uma holding patrimonial, 14 alguma coisa. Com a reforma, a relação não vai só piorar o mundo dos fundos imobiliários. Provavelmente aumenta, se acontecer, que eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas se acontecer, aumenta fundo imobiliário e deve aumentar alguma coisa aqui no lado das PJs também, né? Tá. Então, na pessoa física já é 27,5, né? Então, eu acho que se piorar, piora para todo mundo. De efeito prático, nos preços, talvez seja uma baita oportunidade de compra. Perfeito. No final de 2015, foi um espetáculo aquele burburinho de que ia ter. Né? Burburinho não, quase foi, né? E as cotas caíram 10%. Em alguns casos, a gente aproveitou para comprar um monte de coisa. Tá. Né? Então Veja, efeitos. Isso não aconteceria. Se acontecer, não seria um caso isolado. Né? Poderia acabar junto a isenção de LCI, de CRI e tudo mais. Então, também não desqualifica o fundo imobiliário. Tijolo. E o que você deveria esperar como efeito? Digamos que tributou 15% o rendimento. Para a pessoa física, faria sentido que as cotas caíssem até 15%. Se cair mais do que 15%, já é uma oportunidade inequívoca de comprar. Vai cair exatamente 15%? Talvez não, porque o institucional ele já não paga imposto de renda. O fundo de fundos, o fundo de pensão e tal, não paga esse imposto de renda. Então pode ser que uma queda de 10% já chame a atenção do gestor de fundo de pensão, multimercado, que está começando a chegar nesse mercado também. fundo de ações. E eles mesmos defendam a queda. Mas no máximo deveria acontecer uma queda na mesma proporção da alíquota implementada. E essa questão da liquidez que foi comentada, é uma vantagem. Assim, o que eu lidei muito com investidor na minha vida e o que eu já vi de investidor, pequeno, médio ou grande, que o que era um patrimônio, o que era a previdência, o que era uma segurança na vida dele, que era o imóvel direto, se tornar um problema, mas foram assim dezenas. Hanud deve ter centenas de histórias para contar, aonde vem uma crise, vem a vacância, o que era renda vira custo. Isso quebra. Já vi quebrar famílias. Quebrar famílias, né? Não tenho dúvida. Então, a vantagem que as outras vantagens são muito grandes. Muito grandes. Quando o patriarca, né, o pai e a mãe falecem, os herdeiros não têm dinheiro sequer para pagar os tributos para receber a herança, porque estava tudo mobilizado. Nós tivemos, só citar um caso interessante, de uma família que tinha um patrimônio realmente bastante relevante, se deu conta de que isso poderia acontecer, vendeu seus ativos para um fundo imobiliário e comprou as cotas. Já se antecipou ao problema. Ou seja, quem né? quiser fazer liquidez, faça. Quem quiser ficar com o tijolo, com o seu imóvel, está lá com as suas proporções garantidas e estão mais do que felizes. Legal. A gente falou aqui dos fundos de papel e o Breno perguntou como medir os riscos de um fundo de papel. Vocês têm um deles, né? Então acho que se você quiser começar explicando um pouco, Ricardo, como é que funciona? Olha, é uma excelente pergunta. Eu acho que cabe muito às consultorias, de um modo geral, começarem a diferenciar os tipos de fundos de papel que tem. Nós temos dois. Um fundo que leva o nome de High Grade, baixíssimo risco de crédito, que é o RBR R11, um fundo público com tem muitos cotistas, dezenas de milhares de cotistas, e a gente ainda tem um fundo ainda em oferta restrita, que é um High Yield. Operações menores, mais estruturadas, nomes de empresas menos óbvios, balanços menores e tal. Então, de uma maneira muito simplista, você tem que ler os relatórios, seja das gestoras, a gente abre todas as operações, uma por uma, ou seja, através dos seus consultores, entender se você está investindo num risco de crédito que tem muito risco, médio risco ou pouco risco. E quanto mais o risco de crédito, maior o retorno você tem que exigir. Então,
passar a bola para eles assim, de uma maneira muito simplista, eu acho que é isso. E crédito é um cenário... Eu morro de medo de crédito. Apesar de... Eu morro de medo. É um cenário onde a gente brinca muito, é aquela história do piquenique no vulcão. Tá lindo, tá bonitinho, tal, e quando vem a besteira, é um cenário binário. Você pode... Né, você parece que não tem risco, porque não tem aquela flutuação. Né? O devedor ele está te pagando até o dia que deixa de te pagar. Né? Então, uma outra diferenciação que veio na cabeça agora. Existem muitos CRIs que o mercado brinca, que são CRIbentures. Que na verdade o que é? É um CRI, mas você não tem por trás dele uma garantia real efetiva. Você está correndo muito risco corporativo, o risco do balanço. A gente na RBR não faz isso. A gente faz, quando eu dou dinheiro, eu brinco assim, eu não empresto dinheiro para o Bill Gates sem garantia. Eu empresto dinheiro, qual a garantia imobiliária que tem por trás? Qual é um imóvel, é um galpão, é um terreno, é um prédio? Tem recebíveis junto? Então esse é algo bem específico que eu acho que tem que entrar mais no detalhe. Legal. O seguinte, a análise do risco do CRI, isso cabe ao gestor profissional. Então, se eu, investidor de fundo imobiliário, fosse ficar analisando o CRI A, B ou C, ou eu investiria diretamente em CRI, o que eu não recomendo. Eu acho que o fundo de imobiliário que investe em CRI é melhor em qualquer situação para o investidor. E a análise do risco de cada CRI cabe ao gestor profissional. O que o cotista precisa fazer, o investidor precisa fazer, é perceber bem essa diferença do que é um high grade e um high yield. E aí não pode, se o high grade ele tem esse nome porque ele tem nota alta, ele tem nota alta da agência classificadora de risco. Então se esse cara aqui dá, sei lá, 0,4 ao mês de rentabilidade, o outro que é o high yield porque ele tem um retorno maior, porque o risco dele também é maior. Ele não pode dar os mesmos 0,40. Se ao comprar o fundo high grade e o high yield eu vou ter exatamente a mesma rentabilidade, alguém está correndo risco de graça nessa história. Então a análise que eu tenho que fazer é o seguinte, esse aqui é high yield, sei lá, me dá 0,4, o high grade me dá 0,4, o high yield eu quero 0,45, 0,50. É como se a gente fizer analogia com fundos multimercado. Né? Você tem diversas classes dentro de fundo multimercado, sim, com mais volatilidade, menos volatilidade, limites de risco sim, que o gestor pode tomar, alavancagem, mais alavancagem, menos alavancagem. O que dá para analisar no fundo de CRI é a carteira dele é bem pulverizada ou ela é muito concentrada em um único devedor ou em um único segmento. Então isso sim, da mesma forma que se analisa um multimercado, a diversificação da carteira e se ele é muito concentrado em emissores e em segmentos. Legal. Tem uma pergunta que eu acho que seria legal também você comentar, Arthur. O Jorge perguntou, falando em diversificação, nos 5 tipos de fundos citados, qual o percentual alocar em cada tipo? Algum setor deve ter maior peso na carteira hoje do investidor? Em maneira geral, tem um monte de artigo na academia que testa lá a diferença entre a distribuição ingênua, tá, do que uma distribuição qualificada. O que é ingênuo? É 1 sobre N. Se eu vou ter 5, eu faço 20% em cada um deles e tal. Ou então eu vou ficar pensando, vou ter 13 em um, 17 no outro e tal. No geral, na maioria das vezes, a distribuição ingênua vai ser tão eficiente quanto a outra que vai te demandar muito mais tempo e estudo. Quando que vale a pena abandonar essa distribuição ingênua? Quando você ouve o Almendra falando, olha, eu acho que vai subir 50% os aluguéis. Bom, então eu quero tomar este risco, eu vou aumentar a minha fatia de lajes corporativas no meu portfólio e para isso eu vou diminuir um pouco das outras. Tá? Mas sempre, como eu falei, não zerando as outras, diminui aqui e aumenta um pouco lá, porque se as coisas saírem diferente do que o esperado, você pode retomar. Mas não precisa ficar fazendo muita conta em relação a isso, pode ser uma distribuição ingênua mesmo. Legal. Eu acho que importante é o investidor fazer uma degustação. Ele comprar realmente ingenuamente, né, numa distribuição ingênua de fundos, ou não, mas o importante é ele fazer essa degustação, ele aprender com o desempenho daquele fundo, ele ter tempo para ir mergulhando naquele fundo, no que está lá dentro, entender qual é a lógica daquele funcionamento. E naturalmente ele vai desenvolvendo uma afinidade maior ou menor por alguns ativos, uma percepção de mercado, né? Ele vai tendo condição de estabelecer algum tipo de julgamento. E aí sim é que essa resultante vai passar a ser a carteira que ele tem de ativos. Ele vai começar a perceber isso que o Almendra acabou de falar, por exemplo. Olha, lajes corporativas eu estou vendo que não tem mais nada, já está acabando, os valores já estão aumentando. Então, se ele consegue
com uma pequena antecedência, perceber esse movimento, ele começa a fazer esse drift, né, dentro das classes de ativo, e aí ele vai se aperfeiçoando dentro do processo. Isso que é legal, mas o importante é ele fazer uma degustação. Não ter medo, né? Não ter medo, e entender o mínimo possível de cada uma dessas classes de ativo que ele está entrando. Porque é natural, a gente tem afinidade com o imóvel o dia inteiro. Você mora no imóvel, você compra, você vai num shopping, depois qualquer coisa que você está fazendo no imóvel. Então você tem essa sensibilidade naturalmente. Né? Quer dizer, você tem isso quase que instintivamente. E a sensibilidade você vai desenvolvendo na medida que você vai degustando, entendendo qual é o ativo, entendendo como é que ele está ocupado, como é que ele vai ficar, como é que ele não vai ficar dentro de cada situação de economia, de mercado. Eu ia perguntar também sobre os IPOs. A gente está vendo, desde dezembro, uma série de ofertas novas na Bolsa e um apetite tremendo do investidor, tanto que os fundos estão disparando no primeiro dia ou nos próximos dias depois da oferta. Para quem está começando, é um risco um pouco maior você entrar nesse fundo? É melhor esperar um tempo para ver como esse fundo vai performar ou tanto faz? Não tem essa regra? É bom comprar fundo imobiliário bom, é ruim comprar fundo imobiliário ruim. Se é no IPO ou se é no mercado secundário, tanto faz. Então, se você sabe o que está comprando, tanto faz se é no IPO ou não. Se você não sabe o que está comprando, você joga uma moedinha para cima, torça para cair, né, e ganhar alguma coisa. De uma ação que abre capital, que uma empresa, né, que vai lá, ela falou, olha, o valuation dessa empresa agora vale 10 bi. Pode ser muito caro. É diferente de um fundo imobiliário que está... A primeira coisa que você está fazendo normalmente, falando de um fundo imobiliário que está nascendo do zero. Né? Você está dando dinheiro, o gestor vai pegar esse dinheiro e vai comprar imóvel. Ou vai comprar papel. Quer dizer, é difícil falar que esse fundo está caro, entendeu? Porque você está começando a vida desse fundo. O que tem tido muito são follow-ons, né? Follow-ons é um fundo que já existe emitindo novas cotas. Nesse caso, você pode ter uma cota no valor justo, você pode ter uma cota muito barata, você pode ter uma cota cara. E o gestor pode ser bom, o gestor pode ser ruim. Mas eu diria que o IPO, especialmente que você comentou, eu acho que não deveria ser uma preocupação em si, entendeu? Muito mais é o que está por trás do IPO. Não é o que está acontecendo no momento. Hoje os IPOs já saem com liquidez. Mas no passado, até bem recente, 1 ano e meio atrás, você não tinha liquidez, porque os fundos eram pequenos, ainda não existia essa notoriedade, não existia esse apetite do mercado pelos fundos imobiliários, existia uma certa até desconfiança em função de más experiências do passado. Então, no IPO você não tinha liquidez. Você comprava no IPO e às vezes, inclusive, a cota até caía um pouquinho depois do IPO, né? Então, isso mudou. Hoje a liquidez se dá no momento no D0, no D1. Um minuto depois do fundo estar público, ele já tem liquidez. Então, já superamos esse momento, talvez pelo aquecimento da demanda, talvez pelo amadurecimento do mercado, mas já superamos um momento de falta de liquidez no IPO. Legal. Tem uma última pergunta do Rafael, se os FIIs atrelados a bancos ainda valem a pena. Imagino que ele esteja se referindo aos fundos de agências bancárias. E queria saber se vocês veem como um mico ou se ainda tem sentido ter na carteira. Eu sou um pouco reticente com segmentos muito, como é que eu diria, muito nichados demais, né? Eu acho que você pode entrar em situações, não diria binárias, mas em situações um pouco difíceis, né? Quando você tem coisas muito específicas e muito concentradas. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Acho que tem que olhar isso com uma certa... Estão falando agora em fundos de lojas de farmácia, né? Porque houve uma expansão da rede de farmácia de uma forma inacreditável. Dizem que quando o homem chegar em Marte já vai ter lá umas 3, 4 farmácias diferentes, né? E 2 bancos digitais. Mas se você me botar um revólver na cabeça, eu vou falar que é um mico. Eu fui um pouco mais reticente. Foi polite. Tem alguns fundos que estão se transformando, né? Abrindo o escopo para varejo. O caso do Rio Bravo Reina Varejo, que deixou de ser só agência bancária para varejo. Então, as duas coisas que a gente tem que ver aí. Hoje, um fundo que seja só agência bancária, ele tem um inquilino excelente, com risco de crédito muito baixo. E então, nesse ponto, se eu queria ter uma renda constante, sem susto, ótimo. Só que esses contratos estão, na sua maioria, chegando ao fim.
E como muitas vezes, na maioria das vezes, a precificação da cota se dá só de olho no rendimento, há um descolamento do valor desses imóveis, quanto valem esses imóveis. Esses fundos de agência bancária estão muito, mas muito acima do valor patrimonial. Então, aí vamos num pior cenário, termina o contrato de locação e o banco fala, não, agora a gente não quer mais agência e tal, e fica tudo vago. Em geral, são imóveis muito bem localizados, que têm um valor para o varejo. Ou para transformar aquele inquilino que era um banco agora num varejista, ou se é um imóvel muito pequeno e tal, ele vai ter liquidez. Alguém vai querer comprar aquele imóvel porque ele está numa praça, uma coisa boa. Então não é que seja um grande problema em si, mas cuidado com o preço que está sendo pago e atenção a essa transformação de fundo de agência para fundo de varejo, porque aí eu vejo sim futuro e ele fica diversificado, tem um pouco de agência bancária, tem um pouco de farmácia, um pouco de loja, pet shop, aí tem espaço que não acaba mais. Legal. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês três, agregou bastante aí. Espero que a gente tenha respondido a sua dúvida e a gente segue agora com a Ana de volta aí no estúdio. Obrigada. Excelente esse painel, ouso dizer que um dos melhores painéis que passou por aqui, porque fundo imobiliário é um assunto muito pesquisado, um investimento em que o brasileiro tem muita curiosidade, principalmente para aqueles que buscam viver de renda. E achei super interessante a forma como os três especialistas conseguiram trazer vantagens de fundos imobiliários, principalmente em relação ao fato do brasileiro ainda ter aquela aptidão, aquela vontade de comprar imóveis, né? Teve um argumento super interessante aqui, que foi dito por algum deles falando, né? Quem nunca viu uma pessoa que investiu em imóvel achando que aquela aposentadoria estaria garantida lá na frente? E aquela garantia de rendimento, na verdade, se tornou um gasto muito grande no futuro. Eu já vi isso, acredito que muitos de vocês também tenham visto, e fundo imobiliário acaba sendo uma estratégia interessante para quem gosta de estar exposto no setor imobiliário e não precisa ficar tão atrelado a um ativo físico único. Às vezes você gasta um dinheiro para comprar o seu apartamento, depois aumenta a família, precisa ficar atrelado ainda àquele endereço, não consegue alugar num valor de mercado significativo a ponto de compensar o preço que você pagou pelo aquele imóvel, enfim, dentre outras características negativas, hoje todo o sistema macroeconômico acaba favorecendo bastante esse tipo de aplicação e os fundos imobiliários se tornaram então os queridinhos do Brasil aí. Teve até uma pergunta interessante falando, bom, mas e se a Selic voltar a subir, isso não pode prejudicar? Sim, mas essa Selic em alta de volta, ela nunca vai acontecer de uma forma tão espontânea que não tem uma previsibilidade em relação a uma alternativa de alocação, tá? Então, se você está posicionado em fundo imobiliário hoje e está preocupado com a elevação da taxa Selic no futuro, fique tranquilo para que a gente realmente tenha ainda uma alteração na taxa Selic. É preciso ter uma alteração no Conselho de Política Monetária Nacional, no Banco Central, em toda essa perspectiva hoje macroeconômica de circulação de moeda, tá bom? Algumas perguntas não foram respondidas, eu gostaria de responder algumas aqui, enquanto a gente se prepara para o último painel do dia, onde a gente vai falar sobre aposentadoria. Plano de previdência, planejamento futuro, uma pauta super interessante, inclusive para quem investe em fundos imobiliários ou em qualquer outro ativo financeiro. O que é melhor? Antigamente a gente investia muito, antigamente a gente não, né, porque eu não investia, mas ouvia muita gente falando que era mais vantajoso não ter plano de previdência e comprar papéis do Tesouro Direto com vencimentos mais longos, 2035, 2045. Acho que é uma coisa que a gente pode discutir também no próximo painel. Mas vamos voltar aqui para o painel que acabou de acabar. Eu quero ainda responder algumas perguntas aqui, ó. Teve a pergunta do Breno, que foi o seguinte, ele falou, como que a gente pode medir os riscos dos fundos de papel? Bom, foi muito bem dito no painel anterior que o risco de um fundo de papel é o risco do emissor, o risco de crédito. Quando você compra um fundo imobiliário, você pode escolher entre um fundo de tijolo e um fundo de papel. O fundo de tijolo acaba sendo um pouco mais fácil de você ver a edificação, né? O galpão, o shopping, o hospital, enfim. Mas o fundo de papel, por ser atrelado ao CRI, que é uma emissão de crédito privado, você acaba ficando então refém ao crédito dessa empresa, tá bom? A essa empresa em si. Então é algo que vale ainda prestar atenção. Bom, teve uma outra pergunta aqui, que foi do Breno, e ele falou o seguinte, o que vai acontecer com o mercado de fundos imobiliários caso a taxa Selic voltar a subir? Bom, eu acabei falando isso sem querer antes de responder essa pergunta, mas até eles mesmos disseram, né? Vai ser impactado sim,
mas o importante é entender de qual forma esse impacto vai acontecer, em que grau, né, em que graduação isso acaba acontecendo no médio e no longo prazo. É claro que a taxa Selic alta acaba sem implicando um universo, um ecossistema negativo para fundo imobiliário, mas nada para a gente se preocupar no curto prazo. Até a gente realmente ver uma revisão da Selic para cima, dá tempo da gente se planejar em outros investimentos, tá bom? Mais uma pergunta aqui, foi a do Alberto. Ele falou o seguinte: considerando que o investimento neste mercado, fundos imobiliários, é de longo prazo, como é possível se proteger num cenário de ambiente recessivo que necessariamente vai acontecer em algum momento no futuro? Bom, Alberto, realmente você tem razão. Se a gente passar por algum movimento de recessivo no futuro, para quem está em fundos imobiliários, que acabam sendo investimentos estratégicos para esse momento de circulação de moeda, de juros baixos, a gente realmente vai ter que alterar esse investimento. E já que ele é de longo prazo, então você pode aproveitar esse período onde ele acaba sendo favorável, e quando ele deixar de ser benéfico dentro do sistema monetário, a gente acaba então trocando de produto, tá? Sabe que produto é muito interessante para ser trocado de estratégia, onde você pode fazer uma portabilidade e não pagar nada por isso? Previdência privada. É o que a gente vai falar, inclusive, no próximo painel com os novos especialistas. A gente vai trazer aqui o Lauro Araújo e o Roberto Teixeira para falar de aposentadoria, exatamente na pauta em como montar uma carteira para o longo prazo. E acho interessante também levar em consideração que uma carteira de longo prazo pode ter renda fixa, crédito privado, multimercado, fundos de previdência e até ações. Já pensou em ter o seu capital alocado num ativo que você pode considerar arriscado para, na verdade, ter uma boa rentabilidade no longo prazo? Isso a gente vai ver já já. Então, gostaria de prepará-los para esse painel. Quem vai intermediar esse painel vai ser a Paula Zogby. E eu vejo vocês então amanhã, onde a gente também vai ter alguns painéis super interessantes e já no último dia de onde investir em 2020. Vamos lá?